sentido real. É o grande amor de Deus, este é o Natal. O dia é feliz, a noite é de paz, pois Cristo está vivo, é o que satisfaz a bênção em seu lar, a alegria é total, Jesus está presente, por isso é Natal. Brilha luz, é um bom sinal. Nascimento de Jesus, isto é o Natal. Brilha luz, sentido real. É o grande amor de Deus, este é o Natal. A bênção em seu lar, sim, a alegria é total. Jesus está presente, por isto hoje é Natal. Receba o nosso abraço de um Feliz Natal. Um feliz, feliz Natal. Amém. Entrou aí uma outra gravação, né? Isso acontece. Mas aí a mensagem do Feliz Natal, né? Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente nesse dia de quinta-feira, dia 17 de dezembro. Estamos chegando mesmo ao Natal. Então, como eu já havia dito em outras ocasiões, até o dia 25 nós vamos sempre colocar uma canção de Natal em português, em inglês, alemão, criança, adulto, coral, né? E aí, no caso, hoje foi um quarteto, né? Entrou ali uma igreja cantando também, mas que Deus continue abençoando a sua vida, sustentando. Muito bom saber que você está do outro lado dessa câmera. Eu estou sozinho aqui no gabinete pastoral da igreja, né? E falando, crendo que eu estou dando alimento ao povo de Deus, né? Diário. Como as reuniões, nós só estamos tendo reuniões públicas no domingo pela manhã e à noite, nós estamos aproveitando a internet para que o povo não fique sem alimento. Então, em vez de ficar vendo notícia ruim o tempo todo, que é direcionado, né? E aí a gente vê os programas nitidamente direcionados para causar temor. E muitas vezes eles têm conseguido, né? Casos assim sui generis. Alguns irmãos não vão às igrejas por medo da Covid. Ok, mas vão a supermercados, passeios, festas, praias, né? Eu até entendo o mercado como uma necessidade, mas praia, passeios, aglomerações em família, pessoas, pastor, não vou dia 31 de dezembro para a igreja, né? Porque esse negócio da pandemia e tal, vou ficar na casa do meu parente lá, ele mora na beira da praia, é pouca gente, mais ou menos ali 40 pessoas no apartamento dele. Eu falei, nem isso eu tenho no prédio da igreja. Então vamos ser coerentes, né? Nesse sentido. Aqui dentro do prédio a gente tem todos os cuidados, mas dentro da sua casa eu não posso, né? E a gente acha que parente não contamina, né? Então, fico muito feliz aqui com a igreja que tem tido essa consciência entre os irmãos. Os irmãos, eles não vêm ao prédio que estão gripados ou resfriados, na dúvida, tiveram contato com alguém, não é? Então, é um risco. Então, no dia que você não me ver no prédio, é porque eu também estou... Então, é melhor ficar recolhido, né? Do que posso contaminar alguém sem desejar, né? E mesmo que esteja assintomático, a máscara ela é fundamental, o álcool em gel, sentar a 2 metros de distância, né? Ter todo esse cuidado, como é importante, tá bom? Então, agora, não perca de vista a palavra do Senhor. Tem muita gente que ouve mais os noticiários e as redes sociais do que a palavra de Deus. Isso cria ansiedade. Olha para a tua vida agora. Olha para a sua vida. O medo, né, toma conta, a ponto de não querer ler a palavra de Deus, não conseguir se concentrar na palavra de Deus. Cuidado é uma coisa, medo é outra. Que Deus abençoe a sua vida, né? Nessa quinta-feira, dia 17. Segue aí o calor do Rio de Janeiro, mas mais uma quinta-feira, mais um dia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, pelo dia que o Senhor nos concede. Também pedimos agora, queremos em primeiro lugar te adorar, buscar o teu reino, declarar a tua grandeza, a tua soberania, que só o Senhor é Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Também consagramos a ti, como todos os dias, a transmissão desta live, né?
sobre a leitura da Bíblia toda em um ano. Pedimos a tua bênção para a energia elétrica, para a internet, os aplicativos, os streamings e todo aquilo que está sendo utilizado para que em cada celular, tablet, televisão, computador que está assistindo possa estar conectada à tua palavra. Reine em cada coração, ser com os enfermos, as famílias enlutadas, famílias adoentadas, desempregadas, ansiosas, que a tua paz repouse sobre todos também. Toma a nossa cidade do Rio de Janeiro, guarda-nos, ó Pai, de todo mal. Mais uma vez, como todos os dias aqui, temos orado também pelos pesquisadores, cientistas, em busca de vacinas, tratamentos, direção. Não há um consenso ainda, porque a doença é nova, mas os cuidados são necessários, mas, sobretudo, confiando no Senhor, ó Pai. Que o Senhor oriente os governantes, dando a eles a sabedoria, repreendendo todo o espírito de corrupção e tirar vantagem da doença. É o que nós oramos, Pai querido, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe nesta linda noite de quinta-feira. Nós vamos aqui a mais uma canção, e essa é uma canção que diz: teu amor não falha. Pode falhar tudo, mas o amor de Deus não falha. Na volta, nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós nesse dia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha, não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me reparar. Teu amor não falha. Caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, nunca falha, não falhará. Oh, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Faz tudo conforme os teus propósitos, Senhor. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazer o bem também coopera para o nosso bem. Coopere para o meu bem. Cante em alta voz. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
às vezes dá um corte, né? A gente tem um tempo que entra, né? E às vezes você aperta o botão e não está entrando aqui. Mas estou aqui, ok. Teu amor não falha, né? Fica aí, então, mais a mensagem. Ok, queridos. Mais uma vez, boa noite a todos, a você que entrou agora. O chat está aberto aí para o boa noite. Né? Se você desejar se identificar, né? E colocar ali o seu nome, conversar com os irmãos, comentar algo que você ouviu, né? Algo que Deus está falando com você também, algum pedido de oração, agradecimento. E a gente vai estar ali, não só eu como pastor, mas todos os pastores, todos os irmãos que estão assistindo também, eles interagem aí no chat, tá bom? Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano, né? E hoje, então, é o dia do 162º dia, dia 262 da leitura da Bíblia toda em um ano, né? Então, no dia 31 de março, do ano que vem, quando a igreja completa 20 anos, desejamos encerrar a leitura da Bíblia nesta jornada, mas ela vai continuar sendo lida porque é a essência da vida cristã. Então, na quinta-feira, nesta quinta, nós estamos lendo 1 Crônicas, então. Mas antes, deixa eu só fazer alguns anúncios rápidos, né? Mês de dezembro é o mês de Natal, nós estamos falando de Natal todos os dias aqui. Não teremos esse ano cantata, nem grandes programações, mas a minha orientação é que você faça o seu Natal na sua casa, no seu lar. Evite muita gente. Cuidado, parente também transmite doença, então muito cuidado, né? Porque, mas é ali, vou para casa do fulano, saudade da minha mãe. Cuidado, tenha muito cuidado nesse aspecto, né? Nós estamos lendo toda a Bíblia e nós estamos aqui na semana de número 36, né? Mas agora não quer entrar aqui. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas travou aqui. Tudo ao vivo é assim, né? Não sei porque tem hora que dá umas travadas aqui e a gente então, agora sim entrou. Então nós estamos nessa semana 1 Crônica, né? Nós estamos aqui na quinta, lendo 1 Crônicas 14 a 17. Isso aí é importante dentro da revista, dentro do tema, né? Igreja Missionária capacita os membros em discípulos de Cristo. Para que você entenda, eu tenho falado muito do círculo da Igreja Missionária. Então, são 4 verbos: alcançar, integrar, capacitar e enviar. Alcançar, integrar, capacitar e enviar. Então, nós alcançamos pessoas com o Evangelho. Quando as pessoas são alcançadas com o Evangelho, elas se tornam convertidas. E vem o segundo passo. Essas pessoas convertidas precisam ser integradas na família de Deus. Quando elas são integradas na família de Deus, se tornam membros da igreja. Então, os membros da igreja têm que ser capacitados em discípulos de Cristo. E esses discípulos, que essa capacitação ela é constante, precisam, além da capacitação, ou por causa da capacitação e pela capacitação, serem enviados em todos os lugares do mundo, né? Inclusive a partir da sua própria casa, como discipuladores, né? Para alcançar pessoas com o Evangelho, de tal forma que elas sejam integradas, capacitadas e enviadas. Então, ao alcançar as pessoas com o Evangelho e elas se tornarem convertidas, eu não posso integrar alguém que não foi alcançado pelo Evangelho, assim como não posso capacitar alguém que não é membro da igreja. Ele não vai entender o que é o discipulado, né? E para que as pessoas façam discípulos, elas precisam ser discípulos. Então, essa é a essência aí, né? Mais alguns comunicados importantes, né? Teremos no domingo pela manhã a nossa EBD, né? Escola Bíblica Dominical, que é presencial, mas também online e ainda em classe única, com a lição, né? Membresia sendo capacitada para fazer discípulos cujas vidas cultuem a Deus, independente do lugar, né? Isso é muito importante. No domingo à tarde, aí tem a sequência do culto. No domingo à tarde, estaremos falando sobre 1 Crônicas 26 a 29 às 5 da tarde. Muita atenção, é 5 horas, porque à noite teremos então o nosso culto de Natal, entrega dos presentes às crianças e uma breve reflexão do pastor Jefferson Roberto sobre o Natal, né, que aponta a Cristo Jesus, né? E eu estarei com vocês também nesse culto, né? Estaremos todos juntos, né? Esse é o nosso planejamento, né? Então, são alguns rápidos anúncios que eu gostaria de fazer
nesta noite, né? Então, para que fique bem claro, né, nós estamos então nesta campanha da leitura da Bíblia, de 31 de março a 31 de março, né? Nós estamos aqui lendo toda a Bíblia. Deixa eu falar um pouco desse projeto, né? Para quem não lembra. Então, nós começamos em abril, na verdade, 31 de março, e aí vem 1º de abril, né? Aqui você até dá para você entender aqui, olha, 31 de março nós lemos Gênesis 1, né? E depois começamos 1º de abril, Gênesis 2 a 5, assim fomos lendo. Então, o primeiro trimestre, abril, maio e junho, a ideia da igreja missionária alcança pessoas com o evangelho. E aí nós lemos Gênesis, Êxodo, então acompanhando aí, nós já lemos, você pode até reler, né? Mateus, depois Marcos, aí voltamos para o Antigo Testamento com Josué, Juízes e Ruth, depois 1 Samuel, né, 2 semanas, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Esse foi o primeiro trimestre. Aí veio o segundo trimestre, julho, agosto e setembro desse ano. A igreja missionária integra os convertidos na família de Deus. E aí foi mais o Novo Testamento, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses e Colossenses, nós todos já lemos e comentamos, você pode achar lá no YouTube. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, depois lemos Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro, depois 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Aí voltamos para o Antigo Testamento, sempre alternando, uma leitura cadenciada. Esdras e Neemias e Esther, depois uma semana em Jó e uma semana em Provérbios. Aí terminamos a segunda semana. A terceira semana começou em outubro e vai até agora o final de dezembro. Nós já lemos que é a Igreja Missionária Capacita, né? Que eu tenho falado desses 3 meses. Lucas, já lemos Lucas e João, depois 5 semanas nos Salmos, 1 e 2, depois 3 e 4, né? E 5. Depois Eclesiastes e Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, Daniel e Oséias, depois Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, depois Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E agora, nesta semana, 1 Crônicas e semana que vem, 2 Crônicas. Aí terminamos no domingo, sempre os domingos terminamos, e na segunda-feira começamos. E aí vem então o 4º trimestre, a Igreja Missionária envia os discípulos de Cristo como discipuladores, né? Tem que corrigir aqui, mas começa no dia 28 de dezembro com Atos, uma semana lendo Atos sobre o poder do Espírito Santo, depois uma semana em Levítico, depois 2 semanas em Números, depois 2 semanas em Deuteronômio, depois 2 semanas em Isaías, depois 2 semanas em Jeremias e terminando com Lamentações, depois 2 semanas em Ezequiel, e aí fechamos com Apocalipse, que eu vou dizer 1 semana e meia, para que caia no dia 31 de março, lendo aí Apocalipse 22. Então, tudo isso aí é a leitura da Bíblia toda, né? E, voltando para a semana que nós estamos lendo aí 1 Crônicas, todo o livro, com tema aplicativo, né? Aplicando a nossa vida, a membresia sendo capacitada para fazer discípulos cujas vidas cultuem a Deus. E aí você tem 1 Crônicas 16, 11, busque o Senhor e o seu poder, né? Há uma diferença entre buscar ao Senhor e buscar o poder do Senhor. E busquem continuamente a sua presença. São 3 buscas aí, eu farei um pouco nisso no domingo à noite, você pode assistir o vídeo lá, tá bom? Então vamos aos comentários então de hoje, nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, né? Estamos lendo 1 Crônicas 14, 15, 16 e 17, e eu separei então 1 Crônicas 17, 25. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias uma casa. Por isso teu servo se animou a fazer-te esta oração, né? Que é o pacto davídico, como nós chamamos. Lemos hoje sobre a prosperidade do reinado de Davi, o transporte apropriado da Arca da Aliança e a instituição do chamado pacto davídico. O verso separado para esta quinta-feira fala da resposta de Davi a Deus quando do seu desejo de edificar um templo para Deus, e o Senhor lhe nega, mas declara que seu filho Salomão edificará. Além disso, Deus faz um pacto, uma aliança, não é isso? Com Davi, em que nunca faltaria descendente dele no trono de Judá. Pacto esse que, inclusive, recai sobre Cristo, né? O Cristo encarnado.
fez carne, o Emanuel, Deus conosco. Devido à resposta de Deus sobre o templo e o pacto, Davi se anima a fazer uma oração do fundo do seu coração. Um culto nunca está subordinado apenas se Deus fizer algo para nós. Isso é óbvio. Mas quando Ele nos abençoa, é impossível não adorá-lo, não louvá-lo, né? Mas a pergunta de hoje, aplicando, você é grato a Deus diariamente? A sua vida é um culto? Ou para você culto tem que botar, né, modo culto ali, né, roupa, templo, né? Então essa é a grande reflexão da semana. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos a mais uma canção, né? E essa canção aí é Pelo Fogo, Pelo Fogo, passando aí. E na volta vamos comentar primeiro Crônicas 14 a 17. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegado e estou sendo provado, Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento. E não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, o perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está com você. Creia nisso, confia nele, descansa nele. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, calma. Deus vai transformar em alegria o teu lamento, e não demora a tua prova. E pelos olhos da fé eu vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, o perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Fogo, eu vou passar por lá. Fogo,
mas sei que vou conseguir. Nós vamos conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Creia. Deus está contigo. Amém, né? O fogo ele tem na Bíblia sempre uma relação com purificação, né? Eu sei que em alguns círculos o fogo é algo meio de poder, né? Meio explosivo, né? Meio fogos. Pode ter essa conotação também, mas a grande maioria do fogo, né? Fogo é consumidor, o fogo é purificador. É a semelhança do metal precioso, do nobre, né? Você queima ali as impurezas para que ele tenha pelo menos 99,99% de pureza, né? Então dói o fogo. Pedir fogo de Deus, tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Não pense em fogo, né? Aí a gente fala assim, fulano está com fogo, né? A expressão de que ele pode ser, se for pentecostal, né? O pentecostal estaria ali muito ali no azeite, no óleo, na unção, né? Ou quando uma criança está com muito fogo, a gente diz, está com muito fogo, né? Está muito animado, não para quieta. Não é isso. A grande mensagem da Bíblia, em toda ela, Antigo e Novo Testamento, o fogo está associado a consumir, a queimar tudo que não presta, né? Então, mas pode ser também, como na música, uma provação ali. E enquanto você está queimando aquilo que não presta, aquilo que não procede de Deus, da sua vida, dói. Arrancar câncer, arrancar essas questões, machuca, mas são necessárias, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo você grandemente. Nós vamos então aos comentários dos capítulos de hoje, né? Nós estamos aí lendo 1 Crônicas 14, 15, 16 e 17, né? Então vamos aqui começar pelo 14, que nós estamos, o reinado de Davi é reconhecido por Irão, né? E aqui sempre lembrando que não é apenas uma repetição, tem um objetivo em separar essas questões aqui, né? Então vamos lá, vamos por partes. Temos aí um bom tempo aí, né? 7:35. Irão rei de Tiro enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para lhe construírem um palácio. Óbvio que não foi construído no tempo de Davi, mas o material ficou todo separado, todas as plantas, para Salomão fazer, né? Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo Israel. Então interessante a colocação do autor. Não é por Davi, é por amor de Deus. Então é a graça de Deus. Então quando Deus ouve a nossa oração, não tem a ver com técnicas para manipular Deus, tem a ver com a misericórdia dele. Então uma pessoa que aparentemente é muito religiosa pode orar e não alcançar nada. E aparentemente a pessoa que é muito pecadora pode orar e ter a resposta do Senhor. Porque Deus ele é bondoso, né? Nesse aspecto aí, nós temos dificuldades, porque a gente associa muito a resposta, né? Vou voltar à questão do fogo, né? Porque a pessoa é ungida. Calma aí, gente, não é bem assim não, né? E aí continua algum levantamento, né, da linhagem, né? Os nomes dos filhos de Davi que nasceram, né, em Jerusalém. Ele tem mais filhos, mas estes são aqui o destaque para Salomão, que não é o mais velho, um dos mais novos, porém é o escolhido de Deus. Ele vai além da lei da primogenitura, né? Então Davi, aí começa, então Davi estabelece seu reinado, ele foi ordenado em Hebrom, né? Foi coroado em Hebrom, depois é coroado em todo Israel. Ele já tinha filhos antes de morar em Jerusalém, né? E é em Jerusalém que ele vai ter um problema lá com o adultério de Batseba e vem a nascer ali Salomão, né? Então vamos lá. Quando os filisteus, né,
ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel. Os filisteus conheciam Davi, morou entre alguns filisteus, né? Nem não quiseram que ele lutasse. Subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra ele, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no Rabale do Refaíns. 2 Refaíns. Então Davi consultou a Deus, né? Bom, isso é muito importante, perguntar a Deus antes. Às vezes a lógica é uma lógica de vitória, né? Por exemplo, um emprego. Olha, eu estou no emprego, recebi uma proposta melhor, vou ganhar mais. É a considerar, mas será que é melhor mesmo ganhar mais? Será que é a vontade de Deus? Parece lógico que é melhor, mas às vezes não é. Às vezes é um emprego inseguro, né? E, enfim, não vai fazer você crescer. Davi, o Senhor respondeu, vá, porque os entreguei em suas mãos. Então Davi foi a Baal Perezim, derrotou ali. E disse, e isso aqui é muito importante, a ordem do texto, Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem as barreiras. Normalmente nós não falamos assim, nosso inconsciente diz, eu orei, eu busquei ao Senhor, foi a minha fé, né? Foi a minha busca, inclusive jejuei, e aí coloca, Deus está em último lugar. Então, muito importante a colocação da ordem. Deus, né? Deus por meio de mim. Por isso chamaram aquele lugar Baal Perezim. Os filisteus deixaram ali os seus deuses, né? E Davi ordenou que fossem queimados, até o risco de alguém vai querer levar para casa, porque alguns eram até de metais preciosos, né? Os filisteus, então, tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, Davi consultou ao Senhor, né? E aí Davi poderia, poxa, eu já ganhei, né? Mole, ó. Foi mamão com açúcar lá. Não importa se a batalha é com 1000 ou se é com 10. Consultou ao Senhor. E aí, olha a ordem inusitada de Deus, né? Deus tem esses negócios, ele não tem padrões que se alinhem à nossa mente. Nossa mente não alcança, né, as ações de Deus. Não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. E aí Davi fez o quê? Né? Não tem aquele narrador? Olha o que ele fez. Davi fez como Deus lhe havia ordenado. Era diferente essa ordem, né? E atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez, estou repetindo para ficar bem claro, com que todas as nações tivessem medo dele. Dele quem? De Davi. Mas na verdade é de Deus também, né? Então cuidado, quando for fazer guerra com Davi, olha, Deus dele lá é Deus poderoso. Esse foi o capítulo 14, ele é curtinho, né? Beber mais uma aguinha aqui, que quente nessa quinta-feira, né? Bom, nós terminamos na semana ontem, né? Falando sobre a morte de Uzá por erros gravíssimos ali no transporte da arca, né? Pela pressa, pelo desejo, pela festa, a gente tem que ter muito cuidado. Vamos então ao 15 aqui. Verso 1. Davi também fez casas para si mesmo na cidade de Davi, né, que é Jerusalém, preparou um lugar para a arca de Deus, ele armou uma tenda na casa, a tenda ali era o tabernáculo, né? Então ele disse, ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, está lá escrito em Deuteronômio 10:8, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. E aqui então vem a relação dos nomes, né? E aqui eu quero destacar aqui, chamou também os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, né? Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então Davi diz para eles o seguinte, né? Aqui vou separar aqui. Vocês são chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e a seus irmãos para que possam trazer a arca do Senhor, né?
Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, né, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha ordenado. Isso aqui é muito importante. Um culto a Deus, que é o tema da semana, não é conforme eu acho que é bom, conforme me agrada, conforme a música eu gosto. A questão aqui está acima de mim, acima de você. É como Deus ordena, como Deus deseja. Eu tenho que conhecer isso. Quando a gente quer agradar alguém, né, uma esposa, um marido, ou um filho, o pai, a mãe, a gente procura o que ele gosta, o que ela gosta. Eu vou procurar fazê-lo, né? Então, o que Deus ama? E isso é importante, a sua palavra ali, não é? Versos 14 e 15. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado segundo a palavra do Senhor. Qual foi o erro lá de Davi? Pressa, festa, é de Deus, né? Não consultar a Deus corretamente, não ouvir a palavra dele. O que a palavra está dizendo? Isso é muito importante. Verso 16 aqui, né? Davi ordenou ao chefe dos levitas que constituísse os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos, se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. E aqui tem a relação de todos os cantores, todos que faziam ali o ministério ali, não é? Ali dos sacerdotes, né? E, inclusive, Obed-Edom também é um sacerdote, por isso que a arca ficou na casa dele. Então, vamos lá, vamos ao texto que está também referido lá em 2 Samuel 6, 12 a 19. Vamos separar aqui, né? Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-Edom, e visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor a oferecerem sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros, né? Vamos separar aqui Davi, né? Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi também vestia uma estola sacerdotal de linho, né? Aí é a figura do rei, né, espiritual, né? Ali o rei que também tem uma liderança espiritual sobre a nação. Ele vai entendendo isso. Assim todo Israel levou a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, com júbilo ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Quando a arca da aliança estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era a esposa de Davi, olhou pela janela e, ao ver o rei se alegrando e dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Muitos dizem, Davi dançou, Miriam dançou, mas nunca no templo. Eles dançavam em festas. E para ele aqui era uma festa nacional. Ele era o rei. Ele queria simbolizar como ele era uma pessoa que ele se alegra na presença do Senhor. É diferente. Não é a dança, né? Eu vou fazer um forró na igreja para dançar agarradinho. Não é isso, né? É uma dança. E a questão da coreografia é sempre uma questão polêmica, não é? Porque a questão é que fora do templo você faz as festas. No templo você cultua. Você pode cultuar com o seu corpo? Pode. E isso tem que ser muito claro, porque senão a gente olha só a dança e não o coração, né? 16, então. No 16, aí você tem toda uma relação, né, dos sacrifícios aí, para que a arca caminhe, né? Bem ali. Então, vamos continuar a narrativa da arca. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então, trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas, né? 2. Vou pegar o 2 e o 3 aqui. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, né, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Ele é o rei e é o líder espiritual da nação também. E repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, cada um com um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Interessante isso aí, né? Depois, no 4, designou dentre os levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, aí vem todos os nomes aí, olha Obed-Edom, tá vendo? E os sacerdotes Benaia e Jaaziel,
estavam continuamente com trombetas diante da arca, né? E aqui um detalhe importante. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Esses hinos, na grande maioria, absoluta maioria, são os salmos que nós conhecemos, né? Os salmos, como já lemos e estudamos, para cada ocasião ele tem ali uma direção. E aí, então, tem o hino de ação de graças, que está também descrito, partes deles, né? Em Salmo 105, Salmo 96, Salmo 106, né? E aí, então, vamos ler, né? Sempre bom a palavra de Deus, né? Então, vamos aqui separar aqui por partes, né? Deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos, né? Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, né? Alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Então, fica alegria na hora de buscar ao Senhor. E aqui o versículo do dia, né? Da semana. Busque o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, né? Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios, né? Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, do qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, né? Dizendo aí, eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança, né? A terra prometida. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos estrangeiros na terra de Canaã, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Eu lembro da canção, né? Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Aqui todos os deuses, né? Porque todos os deuses não passam dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formoso, aí que é força e alegria no seu santuário, né? Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus. Opa, isso. E a terra exulte, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. A vírgula é muito importante. Congrega-nos e livra-nos das nações, porque demos graças ao teu santo nome e nos gloriamos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse, amém! Aí, Luiz Cláudio, amém! Louvou ao Senhor, né? E aqui, então, Davi deixou Asaf, né, e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou ali os sacerdotes, né, dentre eles ali Obed-edom, destaque. Zadok, o sacerdote ali, importante, né, para oferecerem os sacrifícios. Também Emã, Jedutum, também todos estavam designados para louvarem ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Inclusive aqui o Emã e o Jedutum faziam ressoar trombetas, símbolos, instrumentos musicais usados para louvar ao Senhor.
Eles eram os porteiros e todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Maravilha, né, meus irmãos e irmãs? Bom, e agora vamos ao capítulo 17, que é o capítulo que a gente chama de aliança davídica, né? São aí quando Deus vai falar, então. Na verdade, cronologicamente, né, o desejo de Davi de construir o templo vem no dia em que ele fala esse desejo para o profeta Natan, e Deus fala que não é ele, né, ali, né? Então, vamos lá, não está em ordem cronológica, então o texto vai e volta ali, porque a intenção não é a ordem cronológica, mas verificar a ordem dos sacerdotes e do trono também. Segundo Samuel 7, de 1 a 17, é o texto que é paralelo a esse aí, né? E aconteceu que, quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natan: eis que estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Davi, o Natan, profeta, disse: bom, faça o que estiver no seu coração, Deus está com você, né? Fique à vontade. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natan dizendo: qual é a palavra então aqui? Vamos lá, né? Vai e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde agora, desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em templo nenhum, mas tenho andado de tenda em tenda, tabernáculo em tabernáculo. Olha que coisa bonita, né? Há muita gente ainda, né, faz do templo um único lugar de culto, né? Em todos os lugares que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Nunca falou isso, né? Agora diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. E, de fato, na história mesmo, Davi é muito reconhecido, né? Vamos aqui ao 9, aqui até o 10. Preparei um lugar para o meu povo de Israel. Isso aqui é aliança, tá? Deus quem faz. Preparei um lugar para o meu povo de Israel, eu plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faz saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você e o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o reino dele. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o trono dele. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você, no caso a dinastia de Saul, que foi exterminada. Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O trono dele será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, conforme toda esta visão, Natan falou com Davi. Bom, vamos entender então o seguinte aqui. Você tem um desejo de fazer algo grande para Deus. E Deus diz: não, você não vai fazer. Seu filho que vai fazer. Você não vai nem ver e nem vai inaugurar essa obra. E aí se você quer fazer para Deus, você vai ficar feliz da vida. Mas se for para você mesmo, o seu ego vai ser abalado. Puxa, eu que tive a ideia, né? Eu que pensei, agora não vou poder, não é? É o meu nome, não tem teu nome nenhum não, rapaz. É o nome do Senhor. Davi ficou feliz da vida. Olha só a expressão dele, né? Então Davi se pôs diante do Senhor e disse, né? Ele vai orar aqui, é o culto dele. Ele está sempre aqui independente de prédio, independente de qualquer coisa. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isso fosse pouco aos teus olhos, ó Deus, também lhe falaste a respeito da casa do teu servo. Para tempos distantes me trataste como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, a respeito das honras feitas ao teu povo, ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo, né? Vou separar aqui, né, o 19 e o 20. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar conhecida todas estas grandes coisas.
Senhor, não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Né? 21 agora até o 22. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, fazendo para ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações diante do teu povo, resgataste do Egito, estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Coisa bonita, né, meus irmãos? Quanta teologia aqui. E agora, Senhor, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo, a respeito da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste, Senhor. Aqui estou eu. Seja estabelecido para sempre, engrandecido o teu nome, que se diga, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, o teu servo, será estabelecida diante de ti. Não consigo pegar tudo, né? Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação que lhe edificarias uma casa, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e ela será abençoada para sempre. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Os comentários. Amanhã nós voltamos, amanhã sexta-feira, 18 a 21, né? E muito gostoso, muito gostoso. Eu amo realmente esses livros históricos da Bíblia, a gente cresce. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós vamos encerrar com mais uma canção, deixa eu ver qual é. E essa canção aqui fala o nosso louvor, o nosso louvor. Né? Vamos orar? Antes, obrigado, Senhor, por essa linda noite de quinta-feira, pela tua bondade. Pedimos uma noite de paz, tranquilidade, repouso e descanso, de tal forma que acordemos renovados na sexta. Confiamos em Ti, pedimos ainda mais pelos enfermos, enlutados, que o Senhor esteja a consolar a todos. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos, queridas, que Deus a todos abençoe. E amanhã voltamos para mais um dia de leitura da Bíblia toda em um ano. Cantemos então essa última canção, Nosso Louvor. Seja